Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos tentar antecipar as próximas reuniões do BCE e da Fed, que os mercados tanto aguardam e vão ter lugar esta semana. Vamos também analisar o petróleo e os dados económicos que estão a sair, tanto na zona euro como nos Estados Unidos. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Nuno de Sousa Pereira, da 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta. Obrigado, bom dia. Bom dia. Nuno, começando aqui pela zona euro e pelo BCE, os economistas inquiridos pela Reuters esperam que hajam aqui uma subida de 25 pontos base na reunião desta semana e também, apesar da reunião do próximo mês não estar consenso, também já é esperada aqui uma nova subida em julho. Como é que encaras esta próxima reunião do BCE? O que é que o BCE tem pela frente em termos de decisões e o que é que vai ter em conta aqui na decisão, digamos, de Christine Lagarde e dos governadores? Portanto, a Christine Lagarde fez uma coisa que não é muito habitual na Europa, mas muito bem, que foi ancorar as expectativas em subidas de taxa. Portanto, ela transmitiu ao mercado que o Banco Central Europeu estava confortável em subir a taxa consecutivamente nas próximas reuniões e porque estava atrás dos Estados Unidos e não propriamente porque a inflação estivesse descontrolada, porque os últimos dados da inflação já vieram mais baixos. E ela agora está num cenário em que está a recuperar o atraso que tinha, no sentido em que a maior parte dos bancos centrais à volta do mundo ou já tiveram algum tempo de pausa na subida das taxas de juros, estão a considerá-lo fazer, como é a Fed agora, provavelmente. E a Christine Lagarde pode-se dar ao luxo de ver aqui os dados durante mais um mês ou dois antes de tomar essa decisão. E a verdade é que os dados estão entrar num ponto aqui, diria, um sweet spot da economia, em que as economias continuam a crescer, a inflação parece mais controlada e não há grandes problemas em termos de falências de empresas, etc. Portanto, tivemos um dado económico mais recente, foi a inflação na Dinamarca, por exemplo, que anualmente passou de mais de 5% para 2,4%, creio. E, portanto, já é uma queda para dentro dos patamares já expectáveis. Portanto, há de ser dos países que está mais à frente nesse combate à inflação, dentro da zona euro, dentro da Europa. A Dinamarca não é bem zona euro, é um PEC. Mas, portanto, são dados que permitem perceber que há um efeito de abrandamento destas pressões inflacionistas e conseguimos ver isso perfeitamente nos preços das matérias-primas, etc. Portanto, isso vai permitir ao Banco Central Europeu mais uma vez ter aqui algum tempo para voltar a fixar as expectativas e gerir aqui as expectativas com base nos dados. Nuno, a questão é que, apesar de tudo, as expectativas dos consumidores para os próximos 3 anos ainda colocam a inflação acima dos 2%. E isto estamos a falar em 3 anos com inflação acima dos 2%, para além do tempo que já tivemos, não é? Pois. O que é que achas que isto poderá significar em termos de, não só de política monetária, mas para a economia em si? Estaremos aqui a criar um novo normal em que eventualmente a inflação poderá ser um pouco acima dos 2%? Sim, vamos lá ver, eu penso que não há problema nenhum, não é? Portanto, uma vez que a taxa de juros está num nível de equilíbrio mais elevado, portanto, a taxa terminal pode ser mais 0,5%, mais 1%, mas já estamos num nível de equilíbrio que não é o zero, o que dá algumas ferramentas em caso de haver uma recessão, os bancos centrais poderem utilizar a política monetária para aliviar esses problemas, ou em caso de haver um descontrole novo da inflação, voltar a patamares mais elevados de 5%, 6% de taxa de juros, que historicamente é perfeitamente normal. E, portanto, estamos numa zona da taxa de juros que é mais confortável para os bancos centrais porque tem uma ferramenta para gerir e não estão encostados a uma fronteira que é o zero. Agora, a verdade é que os custos laborais, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, estão acima os aumentos dos custos laborais estão acima dos 4% year on year e, portanto, a pressão via aumentos de salários na componente dos preços deve-se manter durante os próximos tempos, até porque os acordos laborais são negociados para períodos de 2 a 3 anos, mas, por outro lado, para já temos as matérias-primas muito mais deprimidas, portanto, não só no complexo energético como o petróleo e o gás natural, mas mesmo os materiais base, o cobre, que é muito associado a ser um barómetro da economia, etc., continuam em valores baixos e em queda. E, portanto, não havendo falências no lado das empresas, nem havendo problemas bancários, diria que a economia tem aqui um espaço para se otimizar em termos do custo de produção
apesar de ser com salários mais elevados. E, portanto, isso vai também permitir que o consumidor seja mais resiliente, quer ao nível do consumo, quer ao nível de não haver problemas de crédito das casas, do crédito pessoal, etc. E, portanto, creio que nesta altura temos aqui a passar aqui um verão que vai ser um verão mais calmo nessa componente de novidades económicas ou eventuais problemas. O que é que esperas que saia aqui do discurso da Christine Lagarde? Mais pessimismo, uma postura mais hawkish, ou pelo contrário, poderá sinalizar aqui aos mercados que a tal pausa depois de julho pode estar a vir a caminho, ou então Sim. ainda vai fazer aqui algum poker face, aqui algum bluff para não Pois, tentar. eu acho que ela não vai marcar uma data para a pausa, digamos assim, mas que vai dar a entender que o Banco Central Europeu vai acompanhar a tendência do resto dos bancos centrais a nível mundial. Tivemos agora os únicos pontos assim contrários foi a subida surpresa no lado da Austrália e do Canadá, portanto que já estavam na tal pausa e que agora fizeram uma subida surpresa nas taxas de juros. E portanto, lá está. A taxa de juros vai ter aqui um comportamento mais dinâmico consoante os dados e umas vezes vai subir inesperadamente 0,25, outras vezes vai cair de 0,25 a partir do momento em que atingirmos o tal platô de equilíbrio. Na Europa, lá está, como partimos em atraso, ainda não estamos nesse platô, e ainda há aqui uma série de efeitos que ainda vão demorar a ser integrados, que é, por exemplo, há muita gente que ainda tem o crédito de habitação com o Euribor a 12 meses e está a refixar de uma Euribor negativa para uma Euribor agora para 4%. Portanto, há uma adaptação contínua de muitas famílias todos os meses que estão a sofrer o seu impacto mensal e se calhar estão um bocado desligadas desta realidade mais financeira que nós falamos aqui nesta indústria, não é? E isso pode ter impacto depois em algumas famílias ou em algumas empresas em particular. Mas a economia como um todo não parece estar a dar sinais de ter um problema de crédito. E apesar dos níveis de crédito estarem elevados, as taxas estão a subir, mas, e ter sido rápido, mas o ter sido rápido implica para quem está a fazer refinanciamentos agora. Quem tem refinanciamentos a prazo, digamos assim, a 2, 3 anos, 5 anos, como as empresas têm, vão gradualmente incorporando esse preço mais caro do dinheiro na sua estrutura de custos e isso parece estar a funcionar neste momento. Mas não vês aqui o potencial, porque eu sinceramente não consigo ainda encaixar o facto de termos aqui uma subida repentina, tanto nos Estados Unidos como na Europa, especialmente aqui na Europa, somos um pouco menos flexíveis, repentina dos juros, e que isto não tenha um impacto. Para já parece que não está a ter um impacto na economia, nas empresas, nas famílias e nos Estados também. Não vês aqui, eventualmente daqui a um ano, algum risco de haver aqui algum fenómeno que ainda não estejamos a ver? E refiro, por exemplo, na questão dos custos financeiros dos países, que estávamos habituados a quase zero, não é? E agora vamos estar habituados a 3%, o que para nós, por exemplo, para Portugal, já é um custo muito significativo, não é? Sim, O que é que tu achas? Achas que vamos conseguir passar por isto pelos pingos da chuva? eu acho que há aqui uma realidade, o tal risco que tu estás a dizer existe, não sei bem onde é que pode vir, durante algum tempo pensei que pudesse ser um segundo pico da inflação que levasse a quê? Os mercados, a expectativa de taxa de juros de mais médio e longo prazo subisse, porque a verdade é que temos as Euribors a um ano, por exemplo, perto dos 4%, mas Portugal, até 5 anos de vista, financia-se a 2,6%. Portanto, as obrigações a 15 anos de Portugal, creio que estão em 13,5%. Portanto, a Euribor está mais cara no curto prazo. Portanto, há realmente uma expectativa muito elevada dos mercados que as taxas de juros vão pausar e num futuro próximo vão diminuir. E isto é verdade para a Europa como um todo, para os Estados Unidos também. Portanto, as taxas de juros de longo prazo estão mais baixas do que as de curto prazo. E isso permite às empresas a tal flexibilidade de ok, eu sei que no curto prazo tenho aqui uma pressão de financiamento, mas se eu tiver a hipótese, vou financiar a longo prazo. Dá mais visibilidade, mais estabilidade e consigo custos melhores. E, portanto, este efeito da subida das taxas de juros de curto prazo não está a ser incorporado como um todo. Tem que haver uma mudança de mentalidade e de expectativa que realmente estamos perante um novo normal de taxas de juros para que isso vá gradualmente afetando a curva como um todo. E aí sim, gradualmente a economia poderá incorporar esses custos. Agora, assim, repentinamente, ou há um choque de repente um governo não ter alguma dificuldade financeira, ou pronto, há sempre estes casos de poder haver um conflito, uma coisa assim deste género, ou então dificilmente vai haver um choque imediato, porque
o mercado está a sair de uma mentalidade dos últimos 12, 18 meses em que realmente poderia haver a tal segundo pico da inflação, descontrole no aumento dos salários ou problemas de crédito nas empresas e está-se a perceber que se calhar isso não está a acontecer e, portanto, ainda estamos num risk-off, digamos assim. O mercado está-se a perceber que não é preciso incorporar tantos fatores de risco e por isso é que as ações têm estado a subir como têm e portanto, os mercados parecem alegremente durante 2023. Aqui, Nuno, só para terminar aqui a primeira parte, a economia da zona euro entrou em recessão técnica no primeiro trimestre, 2 trimestres consecutivos com uma ligeira queda. Acreditas que esta tendência possa continuar e possa vir a agravar-se? Assim, a zona euro é muito heterogénea, não é? E, portanto, o que nós vemos é que as principais economias, a Alemanha, a França e a Itália, estão a enfrentar desafios muito particulares de cada um. E, portanto, a Alemanha é mesmo o país do G7 que tem piores perspectivas económicas para os próximos 12 meses. E, portanto, existe aqui um período de adaptação, especialmente nos salários mais altos. Na Alemanha funciona muito por grupos de indústria, portanto, e há uma deslocalização de alguma produção para outros países da Europa. As empresas têm estado a adaptar a este contexto global em que tinham muita produção, se calhar, na China e agora estão a diversificar. Portanto, a Alemanha está aqui na digestão de uma série de problemas, incluindo a autonomia energética, etc., que estão a fazer com que a Alemanha passe aqui num período de acalmia. E isso tem impactos na União Europeia e na zona euro como um todo, porque a Alemanha representa uma fatia muito grande da economia europeia. Mas é uma recessão que está a passar... Ou seja, o que eu sinto é que os consumidores estão a passar entre os pingos da chuva da recessão, para usar aqui a expressão do Marco, porque nós vimos realmente um abrandamento, por exemplo, na compra de automóveis, nas vendas a retalho, mas isso parece estar agora já a ser digerido e já temos visto nos últimos dados um aumento outra vez destas métricas. Portanto, creio que é uma recessão, o termo técnico é mild, que é assim muito fraca e que vai permitir que, se calhar, a população no geral não sinta um grande aperto ou uma chamada crise em que vivemos permanentemente em Portugal, não é? E, portanto, isso poderá fazer com que a Europa saia aqui depois numa alternativa, por exemplo, de reconstrução da Ucrânia, em que a Europa vai ter uma grande preponderância industrial, etc., e que possa haver até aqui um ano dourado ou 2 anos dourados de produção industrial. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.